Olá, muito bom dia para você. A Câmara aprovou ontem a alteração no valor da taxa do ITBI, o Imposto para a Transmissão de Bens Imóveis. Antes da votação, o debate foi intenso. A vereadora Priscila Krause levou ao plenário projeto de lei do Executivo que altera o Código Tributário do Recife, no que diz respeito à cobrança do ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. O projeto de lei trata do ITBI, Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis, e tem como um objetivo final aumentar, majorar em nada mais, nada menos que em 50% a alíquota desse imposto, passando de 2% para 3%. O Brasil, senhores vereadores, vive um verdadeiro pesadelo fiscal. Nós, brasileiros, no ano de 2012, pagamos simplesmente 36,7% do PIB brasileiro em impostos. Isso significa que, a cada R$100, 36 foram transferidos para o governo. E eu não gostaria aqui de entrar no mérito dos serviços que são oferecidos ao cidadão em troca desses impostos e custeados pelos impostos. É uma carga tributária absolutamente injusta e pesada. O presidente da Casa, Vicente André Gomes, citou as cidades que têm o ITBI em 3% e afirmou que já consta na Lei Orgânica do Recife este percentual. O artigo 82, o inciso 4 da Lei Orgânica já define 3% como taxa ITBI proposto por mim e por Vossa Excelência. Se houve erro, foi meu e de Vossa Excelência quando fizemos a relatoria da Lei Orgânica. Já Carlos Gueiros destacou que este projeto permite que a alíquota permaneça menor para aqueles que pagam em dia o tributo. Nós tínhamos até 2007 a alíquota de 2% no ITBI. Na revisão da Lei Orgânica, o permissivo veio de até 3%. E aí, ele passou a ser 3% como as outras capitais. Agora, o que é que ocorria? É que a lei vigente dizia que aquele que pagasse à vista tinha 10% de desconto. Então, 2% com 10% de desconto, a alíquota passa a ser 1,8% de quem pagasse à vista. E ainda a lei deu o direito que outras capitais não dão de pagar o ITBI em 10 prestações, e aí pagaria com os 2%. O que essa lei traz é permanecer no 1,8%. Ela permanece no 1,8% para quem pagar à vista, para quem pagar antecipado. Eu também sempre defendi, e Vossa Excelência é testemunha de que eu sempre defendi a carga tributária, até porque eu, antes de ter um mandato, eu já fazia parte de um partido que defendia o imposto único na nação, que era o antigo PP. Então, o que ocorre é que esse projeto que nós estamos votando é um projeto que tenta tirar a inadimplência, deixando o imposto na alíquota em que ele está hoje, de 1,8%, para aqueles que cumprem a sua obrigação de pagar imposto. E elevando a alíquota para aqueles que são recalcitrantes, para aqueles que são costumados em não pagar os seus impostos, suas obrigações. Felipe Francismar argumentou que o projeto de lei do Executivo dá direito a dividir o valor em até 10 vezes sem juros. E a nova lei prevê que vai poder dividir em 12 vezes o valor sem juros. Desde que seja antecipadamente. 12 vezes. 10 vezes. Desde que seja antecipadamente. Então, vereadora Priscila, o contribuinte vai pagando em 10 vezes, mostra que essa antecipação do valor é uma clara direcionamento do governo para incentivar que não haja inadimplência e o contribuinte vai ter toda a tranquilidade. E eu acho que a justiça para pagar em 10 vezes sem juros. A vereadora Priscila Krause destacou que era preciso que o governo protegesse o contribuinte, não repassando uma maior carga tributária. Essas distorções, elas não podem ser corrigidas pelo sacrifício do contribuinte. Não é o contribuinte que tem que pagar esta conta. Isto tem que ser enfrentado entre presidente,
governadores e prefeitos. Se precisa ter dos mandatários, dos poderes executivos, essa coragem de enfrentar, de se mobilizar, e que me parece que o Brasil caminha nesse sentido. Tanta já está a grita dessas distorções tributárias. Em relação à informação que o vereador Felipe traz, que é a informação correta, é possível pagar em 10 vezes. Essa possibilidade já existia. Qual é a diferença? A diferença, e que de verdade, eu disse isso na reunião e repito aqui, foi um avanço de que esse pagamento agora é sem juros e correção monetária, e antes ele se dava com juros e correção monetária. Acontece que qualquer majoração no tributo anula qualquer avanço. Antônio Luiz Neto afirmou que existem muitas pessoas que, ao adquirir um imóvel, nem sempre têm dinheiro para pagar o ITBI. Quem compra um imóvel por R$100 mil, por exemplo, por R$100 mil, tem a obrigação de pagar 2% de ITBI. 2% de ITBI são R$2 mil. E muitas vezes a pessoa não tem esse dinheiro. Somado a isso, ele vai ter que pagar outras taxas para fazer o registro de imóveis. O terceiro cartório de registro de imóveis do Recife, por exemplo, onde eu tenho estado, e Vossa Excelência, eu sei que também tem estado fazendo essa pesquisa, cerca de 80% dos imóveis, vereador Almir Fernandes, daquela região, não tem registro. Então, eu acho que essa discussão foi muito bem levantada por esta casa, é uma discussão a ser levada adiante, porque a boa política tributária nem sempre é a política do aumento do imposto. Eu acho que nós colocamos na lei orgânica até 3%, nós sabíamos por que estávamos colocando, nós estávamos buscando que o Recife fizesse um estudo mais elaborado da matéria, essa que é a verdade, presidente Vicente André Gomes. Agora, o fato é que nós sabemos que a maioria da população do Recife não registra o seu imóvel por absoluta falta de condição financeira para fazer esse pagamento. De maneira que eu acho que nós estamos fazendo uma discussão aqui que busca encontrar uma verdade que só vai ser encontrada se nós aprofundarmos, fazendo o Recife dividido em vários Recifes que ele é, e permitindo que esse estudo do pagamento, por exemplo, do ITBI seja mais aprofundado para que a gente dê a possibilidade do cidadão, dentro da sua condição financeira, da sua região da cidade ou da sua micro-região, possa efetivamente ser classificado como pode ser, sob pena de nós jamais termos a legalização desses imóveis em razão da absoluta falta de condição financeira para cumprir as determinações tributárias, tanto estaduais quanto municipais. Jurandir Liberal concordou com o vereador e disse que o ideal do projeto de lei é que estimule o pagamento do imposto e não os contratos de gaveta. Essa proposta que surgiu de reduzir para 1,8 com um parcelamento é algo extremamente importante que estimula as pessoas a retirar o registro de gaveta e fazer o pagamento. E essa proposta foi da casa, foi da bancada do governo, que foi apresentada ao secretário, e ele acolheu. Isso aí é um grande avanço, eu acho que em termos do projeto, eu entendo, inclusive, que vai aumentar a arrecadação, porque vai estimular, no próximo ano, todos aqueles que não fizeram o registro, podem fazer. Então, quem tem o seu imóvel hoje, que não fez o registro, a grande oportunidade é o próximo ano. E ele vai ter parcelado. Isso é um avanço no projeto. Agora, eu entendia, naquela própria discussão, que não ia para 3%. Ia continuar os 2%, ou seja, para aquelas pessoas que têm um imóvel com todo um atraso, etc., que podia fazer o registro, vai ter essa vantagem do estímulo de 1,8%. 1,8% e parcelado. Veja que vantagem. Para o futuro, quem quisesse teria os 2%, pagando à vista o desconto de 10%, que seria 1,8%. Então, eu estou lendo o projeto, vereador, e aí peço a atenção do companheiro ali do governo, que a interpretação está gerando dúvida.
O presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, Jairo Brito, explicou os cálculos feitos pelo projeto de lei do Executivo. Em função da lei orgânica, majorou de 2% para 3% quem fosse pagar o imposto na hora de receber a escritura, que é 3%, que ele está tirando de 2% para 3%. O que é que qual foi o raciocínio do secretário? Que, na condição de você dividir em 10 vezes com 1,8, as pessoas iam correr, a demanda ia exatamente para resolver o problema do ITBI nessa proposta. E quem deixaria para 3%, até ele usou a palavra, seria um número de pessoas que chegaria perto de 5%, 10%, que a grande maioria ia para a segunda proposta. Então, o que é que a emenda de Priscila queria tirar de 1,8 para 1,5, nas mesmas condições de 12, de 10 vezes, sem juros e sem correção monetária, e permanecer os 2% que é hoje. É muito claro, se a gente tem majoração, tem. Claro que tem. Você está tirando de 2 para 3 hoje, que é 2. Lógico. Isso faz o quê? A opção de aumentar a receita da prefeitura. Isso é lógico. Agora, tem a opção de que as pessoas que queiram, que antes eram 2% à vista, que queiram resolver, inclusive, os contratos que estão inadimplentes, você tem a oportunidade hoje de regularizá-los nessa condição de 1,8 com 10 vezes sem juros, sem correção monetária. Não tem dificuldade de entendimento da proposta. A proposta é essa. As emendas da vereadora Priscila Krause foram rejeitadas e o projeto de lei do Executivo que altera o ITBI no Recife foi aprovado em primeira e segunda discussão na Câmara, seguindo para a sanção do prefeito. Os vereadores também aprovaram a concessão de um abono especial aos professores da rede municipal. O projeto já seguiu para a sanção do prefeito. E daqui a pouco, outros pronunciamentos no plenário. A gente volta já.